Graça e paz a todos os cristãos do nosso imenso Brasil. É o canal Itapuartes com o nosso Momento Conversa. E hoje a nossa conversa é com o diácono Valdir Lima, da Primeira Igreja Batista do município de Itapuranga da Ajuda. Mas antes, você que não é inscrito ainda no nosso canal, você que ainda não está acompanhando este projeto da Companhia de Teatro Itapuartes, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal. É só apertar aí nesse botão vermelho, compartilhe o nosso vídeo e, importante também, vocês dar um like. Quanto mais likes tiver o vídeo, o YouTube vai estar notificando os nossos outros irmãos que acompanham o nosso trabalho. E cliquem também aí nesse sininho da notificação. E o nosso convidado de hoje, Valdir Lima, além de cantor, ele é diácono da Igreja Primeira Batista, como eu já falei, e também tem um talento especial que vocês vão estar vendo aqui na nossa conversa com ele, que vai ser a partir de agora. Vamos lá. Então, amigos, irmãos de todo o nosso Brasil, a nossa irmandade aí, os nossos cristãos de Brasil afora, hoje nós estamos recebendo Valdir Lima, que é da Primeira Igreja Batista aqui de Itapuranga, a igreja a qual eu congrego também. E é um prazer muito grande estarmos, né, nós do canal Itapuartes, recebendo aqui o nosso querido irmão Valdir. Irmão, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Braulio, prazer imenso, meu irmão, poder participar desse momento, conversa, né, e contar um pouco, assim, da minha história, né, a paz do Senhor para todos, né. De Brasil afora aí, do Apoca ao Chuí, onde abrirem aí o nosso canal Itapuartes, a gente vai ter sempre aqui um papo com um cristão. A gente estreou esse novo formato do Momento Conversa este ano, diferente, né? Onde a gente vai estar conversando só com os cristãos, né? Aqueles irmãos que, com fé em Deus, vão atender aí o nosso chamado e vai vir aqui contar um pouco da sua história dentro da sua arte, né? Ele tá aqui, os irmãos que estão emprestando o seu talento. Aliás, emprestando não, né? Devolvendo o que não é deles, né? Na verdade, o nosso talento Deus deu e a gente tem que usar em prol do nome dele. Então vamos lá, vamos começando aqui com o nosso querido irmão Valdir, da origem, né? De onde o irmão veio, para onde vai. Primeiro vamos perguntar de onde ele veio, para depois saber para onde ele vai. Ô irmão, diz aí, o irmão nasceu aonde? Nasceu aqui em Sergipe mesmo? Nasceu dentro da cidade? Nasceu na comunidade rural? Conta um pouquinho da sua história aí. Então, meu nome é Valdir Lima Martins, né? Nascido em 7/6/78. Né? Nasci aqui próximo da cidade, né? No povoado Rio Fundo. Né? Nasci e me criei lá até os 12, 13 anos. Foi quando nos mudamos para Itapuranga. Ô irmão, sou casado. Mas... O povoado Rio Fundo fica muito longe da sede aqui. Fala aí pro pessoal que tá nos assistindo agora. Bem próximo, uns 10 minutos daqui para lá. 10 a 15 minutos no máximo. O famoso Rio Fundo. Então, aí o irmão ia falando aí, é casado, não é? Casado há 23 anos com a patroa Alexandra, né? Temos 2 filhos, um vai fazer 20 anos, o outro que é Alexandre, né, vai fazer 20 anos e Benjamin vai fazer 6 anos, né? Só agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Isso. A irmã Sandra, né, que é a minha professora lá na salinha, né, uma das minhas professoras, né, professores lá da salinha. Para quem não sabe, né, a Primeira Igreja Batista tem as salas, né, da escola bíblica, tem os juniores, adolescentes e por aí vai. E tem a sala dos novos convertidos, né? Onde eu estou incluso também. Eu me converti agora no mês de março, né? Só explicando para as pessoas que estão em casa que de repente não sabem como é a doutrina de uma igreja. Então, na nossa especificamente, a gente tem a sala dos novos convertidos e a varoa, né?
do nosso querido convidado de hoje, o irmão Valdir, é uma das professoras da gente lá. A gente tem, assim, o prazer e a gente pode dizer até a satisfação de ter os professores que vão orientando a gente, né? Porque a gente que é novo na fé, a gente que é novo chegando, a gente precisa de uma orientação daqueles que têm mais experiência e é sempre bom. Ô irmão, e aí o irmão, né, casou, teve filho e tal, mas vamos voltar lá mais um pouquinho e contar como foi essa conversão do irmão, como o irmão se converteu, foi lá no Rio Fundo mesmo, como foi? Conta a história aí. Então, meu irmão, a gente chegamos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo lá no Rio Fundo mesmo. Na adolescência ali, com 11, 12 anos, mais ou menos, eu e Fábio, né? Meu parceiro aí de luta até hoje, graças a Deus. Então a gente conheceu o Evangelho lá no Rio Fundo, na Igreja Presbiteriana lá no Rio Fundo. E foi quando, nessa transição aí, viemos morar aqui em Itapuranga, né? E chegando aqui, a gente teve que se adaptar, né? Porque como a gente nascemos lá e nos criamos lá, né? Todo o vínculo familiar, do local, a maneira de viver, então para nós foi algo muito difícil. Mas convertemos lá, assim, 2, 3 meses a gente se mudamos para cá, para Itapuranga. Aí já foi difícil, né? A gente deixar que a gente já tinha pego um pouco assim de amizade com os irmãos, assim, entrosando com os irmãos lá, e ter também que abandonar esse início lá e vir para... A gente era uma cidade grande, né? Uma cidade grande, Itapuranga, sem conhecer ninguém. E chegando... Só explicando, né, irmão? Só explicando que o Fábio, que o irmão se referiu, é seu irmão na fé e é irmão biológico também, né? Exatamente. E chegando aqui, né, a gente fomos visitar a Igreja Presbiteriana, né, para conhecer e o desejo também de continuar congregando lá, né? A gente se converteu na adolescência, poucos meses já na caminhada, mas ao chegar aqui a gente não desistimos. A gente foi procurar a Igreja Presbiteriana para continuar congregando. Mas na época a Igreja Presbiteriana tinha muita gente, tá? Como a gente era matuto, do mato, né? A gente se espantou e Fábio, aqui não vai dar pra gente não, vamos procurar outra igreja que tem algumas pessoas. Ô, irmão, tinha quantos anos vocês na época? De 12 a 13 anos, no máximo aí. Se assustaram, né, com a quantidade de pessoas. A gente saiu lá do interior, né? A igreja pequena, mas tinha uma quantidade também, para ser do interior, boa de membros. Naquela época, Deus estava fazendo um movimento, assim, graças a Deus, muitas pessoas estavam se rendendo aos pés de Cristo e a gente foi no embalo. Mas chegou aqui, a gente se encontrou com outra realidade. Aí, para a gente, seria meio complicado, né? Congregar ali na igreja presbiteriana. Aí vamos procurar outra igreja que tenha menos membros, menos pessoas para a gente congregar. E aí? Quando a gente... Pode falar. Aí a gente acabou se separando lá com a Igreja Batista Betel. E lá a gente se identificou, né, até porque a gente encontrou o que a gente queria, poucos irmãos na época. Né, Igreja Batista Betel, na época com o pastor Davi, né, e ali ele nos acolheu, a gente se sentiu bem, né, e começamos a congregar lá na Batista Betel, mas aí a igreja, o templo, teria que passar por reformas, né, e nessa época entrar em acordo para os irmãos, né, no período da reforma, e congregar na Primeira Batista. Aí fomos para lá, né? E nesse meio tempo aí, a maioria dos irmãos ficou na Igreja Batista. E eu e Fábio ficamos no meio também. E até hoje, há 31 anos. Por que deu-se assim essa mudança? Assim, os irmãos, né? Você, Fábio, outros irmãos eram da Batista Betel. O que foi que os irmãos sentiram? Alguma questão da doutrina diferente? Foi questão de fazer
muitos amigos pelo tempo que ficaram na Primeira Batista. Como foi? O que é que o irmão acha que aconteceu para haver essa mudança da Betel para a Primeira Batista? Meu irmão, eu não vou entender tanta questão de doutrina, mas foi mais eu achar a questão de amizade, né? A gente passou um bom tempo lá, a igreja lá em Reforma, a gente passou um bom tempo cá, e isso foi criando uma amizade com os irmãos de cá, e a gente se identificou e resolvemos ficar lá. Olha que coisa. Acho que ninguém vai querer mais fazer isso a partir de hoje, quando eu É melhor fazer o culto do lado de fora, sei lá, dar um jeito. Exatamente, alugar um galpão, alguma coisa, e se virar. É complicado. Então, irmão, aí o irmão começou a congregar na Primeira Batista, mas antes, voltando um pouquinho de novo, quando os irmãos vieram, o irmão já relatou aí que foi com 12 anos, o irmão já tinha essa aptidão artística, já cantava. Não, eu nunca cantei, né? Nunca tive pretensão nenhuma de ser cantor. Mas voltando um pouquinho antes, quando a gente chegamos na Batista Betel, né? O pastor Davi, na época, ele tinha uns instrumentos lá guardados, encostados, sabe? Aí, como chegou eu e o Fábio, na época, adolescente, ali, aí ele nos apresentou esses instrumentos, né, para eu e Fábio. E quando ele me apresentou o contrabaixo, de 4 cordas, era azul marinho, se eu não me engano, eu me apaixonei, foi uma paixão à primeira vista, mas Sandra não sabe disso. Vai ficar sabendo agora. Então eu me apaixonei pelo contrabaixo, eu não conhecia, não tinha contato nenhum, e eu me identifiquei com aquele contrabaixo, e a partir daí eu comecei, né, a aprender um pouco contrabaixo. Eu toquei um pouco na Betel e continuei na Primeira Batista, arranhando, né? Mas o irmão aprendeu assim de ouvido mesmo, né? Começou a mexer, traquinar. Exatamente. Nunca... Não vou dizer que não tive oportunidade, eu creio assim, não tive interesse, né? De se aprofundar, de estudar um pouco da música, né? Ô, irmão, essa questão de tocar o contrabaixo, mas o irmão já pegava em violão, alguma coisa ainda antes disso, lá, sei lá pelo Rio Fundo? Não, nunca tive contato com instrumento nenhum. Nem cantar, assim, não tenho pretensão nenhuma. Foi algo assim, do nada, né? Essa paixão pelo instrumento, né? E pelo contrabaixo em si, né? Até hoje eu sou fã, né? Daqueles que tocam bem, né? Do instrumento. Rapaz, porque, né, o violão, ele pra mim é difícil, porque assim, eu tentei tocar violão, não tive professor e tal, mas eu ainda tentei, eu pegava violão das pessoas assim, dos amigos e tal, mas eu confesso que eu achei complicado a questão de colocar as notas e tal, e acabei mexendo com o teclado eu ainda arranho, já toquei em casamento e tal, mas violão não teve jeito. Se eu pegar um violão, só sai um som. Brão, 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 brão. É só o que sai do violão. O teclado, eu não leio partitura, mas assim, se disser, ô irmão, você vai tocar essa música aqui. Aí eu fico um mês mais ou menos treinando a música e ela sai no teclado. Mas no violão não tem jeito não. E aí o irmão começou a tocar o contrabaixo, e aí? E aí eu aprendi um pouco também do violão, né? Quando eu cheguei na Batista, conheci Osnick, hoje eu não sei qual o país que ele se encontra, foi embora, a gente perdeu o contato, mas foi um parceiro que era um guitarrista na época, adolescente também, e ele nos deu umas dicas, né? E a gente também começou a tocar violão, né? E aí começamos... Na Primeira Batista. Na Betel, a gente já começou a tocar lá. Ah, tá. Aí viemos num pacote para cá, para a Igreja Batista, Primeira Batista, e continuamos lá na Batista. Inclusive, ele ficou lá também, na época. Aí ficou até, né, uma equipe legal lá, dando suporte na música. E aí eu também comecei a ter o contato com o violão, né? Mas isso sem estudar nada, só
olhando os irmãos tocando, e eu tinha essa facilidade de pegar as notas. Né? Que legal. Irmão, aí começou, tinha ensaio e tal, e assim, deram confiança ao irmão cantar no grupo de louvor, né? E aí o irmão seguiu, né? Então, quando chegamos na Primeira Batista, tipo assim, não tinha equipe de louvor na época. Eram as irmã saudosa irmã Elze, né? A irmã Júlia, irmão Antônio Corte, eram esses irmãos. Então, não tinha, né, grupo de louvor, né? E ali a gente começamos a ter a oportunidade, né, de estar na frente, né, ministrando louvor, auxiliando os irmãos. Aí, ali, graças a Deus, a gente se identificou, né, eu e o irmão Fábio sempre cantando, eu arranhando violão. Aí depois veio o Juninho, o irmão Juninho, tinha o irmão Marcelino, eram esses irmãos mais envolvidos lá na música, mas não tinha grupo formado. E aí a gente começou a se unir, né, para dar esse suporte, assim, no louvor na igreja. E foi uma experiência muito boa, os irmãos nos acolheram, né, nos dando assim, a oportunidade, nos incentivando. E aí continuamos, né, até hoje, né, graças a Deus. Graças a Deus. Irmão, e aí, e como foi que deu assim a ideia que, pelo que eu sei também, né, o irmão tem CD gravado, e como se deu essa ideia assim de compor, né, de compor música, de compor louvores? Meu irmão, assim, depois de um tempo, começou a chegar alguns irmãos, né, já com experiência um pouco na música, lá na Primeira Batista, irmão Del, na época, né, já com experiência, começou a congregar conosco ali, e ali começou a sentir, assim, sentimos mais esse desejo de se aprofundar mais, né. Então, foi na época, não tinha nenhuma pretensão de gravar CD nenhum, até porque a gente estava engateando ainda. E aí, devido a esse relacionamento com esses irmãos já um pouco mais experientes na área da música, eles nos davam a oportunidade, né, de ter algum evento, nos chamava para cantar junto com eles. E ali a gente foi se identificando, né, cada vez mais com a música. Até que uma vez eu cantei uma música de Kim, né, Por Amor. Né, e houve uma identificação, né, com a minha voz, com a dele um pouco, e aí os irmãos começaram a olhar um pouco mais diferente, né, para a minha pessoa, até que surgiu um irmão da Presbiteriana que nos convidou para cantar, né, um dia lá na igreja dele, sabe? E eu fui, né, cantei essa música Por Amor, ele gostou bastante, e aí começou, convidou novamente. Aí eu comecei, né, a sair, a cantar em outras igrejas aqui, sem nenhuma pretensão, né, de gravar ou coisas assim. E aí, foi lá, cantou Por Amor, ficou... Como foi essa... O irmão lembra como foi essa adrenalina, digamos assim, né, de cantar pela primeira vez em outra igreja, como é que ia ser a recepção... Como ia ser os comentários no outro dia? Como foi assim? O irmão lembra como ficou a cabeça? A gente fica um pouco tenso, né? Principalmente ali na insegurança, né? Você está engateando na música, né? Não conhece praticamente nada. De repente você vê assim convite de outra igreja, né? Porque viu alguma coisa ali, né? Eu não sei o que foi que viram. Mas eu senti assim uma pressão tremenda, né? Não é fácil não, para quem está começando, né? E receber assim um convite, né? Para participar, seja de um culto ou de uma programação, né, externa, a pressão, né? É muito grande. Mas, né? No final, né? Traz aquela sensação, satisfação, tá vendo? E você realizar, né? É muito bom. Ô, irmão, aí começou a ter as ideias, né, para criar, para compor, né? Aí como foi? Quem foi a primeira pessoa que o irmão chegou assim e disse, olha,
eu tô compondo um louvor aí e tal. Como foi que se deu todo esse processo? Conta aí pra gente. Então, eu não cheguei, eu lembro, eu não cheguei para ninguém, né? Eu sempre fazia música, assim, na verdade, né, a questão de compor, teve um festival em Aracaju, no Augusto Franco, foi até no Gonzagão, né? Certo produtor, ele organizou esse evento, né, e abriu oportunidade para os irmãos, né, de Sergipe, né, compor músicas, né, autorais e mandar, né, gravar voz e violão para mandar para ele para ser selecionados, né, seria agora passar por etapas, seria selecionado, né, e ali iria participar, né, do festival. E aí eu mandei, compus, acho que foi a primeira música que eu compus, mandei para lá e fui selecionado, né, para ir participar, né, do festival. E lá, esses que foram selecionados, ia participar lá ao vivo, né, e dali ia sair os 10 primeiros, né, participaria de um CD, né, que seria uma doação desse produtor, né, através do seu estudo lá. Né, e eu fui um dos 10, aí eu me empolguei. Aí engateando. Aí eu digo, rapaz, então eu tenho tendência aí para compor, né? Aí fiquei entre os 10, né? Aí gravei a minha música lá no estúdio, fiz parte do CD, né, com a seleção lá dos 10 primeiros colocados. E aí, né, com esse contato com o estúdio, foi que começou a bater forte o coração, assim, um pouco para a questão da música. E nesse mesmo estudo, eu digo, já que eu estou aqui, eu acho que eu vou gravar um CD só com as minhas músicas. E ali entrei em conversa com o produtor, como era que ele faria, né? Porque as condições também eram precárias na época, não tinha condição nenhuma. Era só com a cara e a coragem. Eu não sei, não foi que eu tive essa coragem toda, de meter as caras, essa questão de música que é caro. E aí a gente se acertou, eu gravei as 10 músicas. Eu saía daqui e para me encontrar lá no São Conrado lá com o tecladista, para a gente produzir as músicas à noite, eu com medo de me perder. O São Conrado é Aracaju, né? Aracaju. Isso. Aí eu deslocava à noite para lá, para a casa desse tecladista, esqueci até o nome dele, mas muito gentil, me acolheu super bem, a gente produzia lá na sua casa mesmo, um bom produtor, e aí desenvolveu o CD, né? Mas, como eu falei para o irmão, devido às condições, as coisas se arrastam um pouco, né? E nesse se arrastar, né, eu acabei deixando o trabalho lá. E quando eu fui para retomar, né, a questão de finalizar tudo, aí o dono lá do estúdio disse que tinha perdido o arquivo. Eita. E aí, rapaz, depois de tanta luta, investimento sem ter condição, receber uma notícia dessa, para mim foi uma pancada muito grande. Depois de todo o processo, participar, né, do evento, gravar, todo esse transtorno, deslocamento à noite, não foi fácil para mim. E aí a gente ficou tentando recuperar esse projeto, né? Porque ali tinha uma história já escrita ali, tinha, né, investimento, pouco ou muito, mas para mim foi muito na época. E aí acabei perdendo esse primeiro trabalho, felizmente. Porque tem um investimento, né, financeiro, e tem um investimento também do tempo, né? É uma sequência de prejuízo. Ô, irmão, mas e aí? Aí perderam o arquivo. E aí, como foi? Como foi que o irmão se virou aí para conseguir, né, gravar e aí deixar tudo pronto? Então, ficou por isso mesmo. Por isso que eu não dou para ser vendedor, porque eu não sei cobrar. Perdi, infelizmente, ficou por isso mesmo.
Aí, como o irmão Carlos, né? Aí começamos a participar, né, de alguns festivais. E eu acho que aqui em Itaporanga, se não me engano, eu fui o primeiro a organizar um festival aqui em Itaporanga. Foi muito bom, surpreendente, né? Houve uma aderência, um abraçar muito bom nesse festival. E aí eu comecei também, depois desse festival, a participar de alguns, né? Mas nunca ganhei nada, né? Não ganhava nem o 5º lugar, só experiência. Mas eu lembro que teve um que eu ganhei lá em Diaroba. Já foi em Diaroba? Em Diaroba conheço, tenho muitos amigos lá em Diaroba. Já fui, irmão. Por 3 ou 4 anos ser presidente de mesa julgadora de concurso de quadrilha. Tem muita amizade lá. É um pouquinho longo, né? Aqui, longe um pouco. Isso. Tá pra lá? Entra ali pela linha verde, né? Como se fosse pra linha verde. Isso. E aí eu ainda na adolescência também, meio afoito. Aí os batistas abriu esse festival lá em Diaroba. Aí eu fiquei meio receoso por ser distante, né? Não ter transporte para se deslocar e não ter ninguém para ir comigo. E acabei de se inscrever no último dia, né? Tirei coragem e me inscrevi no último dia para ir para lá. Aí fui para lá, né? Peguei um corpetaz e fui. Participei do evento. Aí, nesse eu ganhei uma grande dor de cabeça para vir embora. Acabou o evento muito tarde, não tinha transporte. E aí eu complicado para transporte. Procurei alguns irmãos conhecidos de Aracaju, que eu vi lá, né? Para ver se pegar uma carona, aí tudo completo, os carros, e aí, mano, eu tive que recorrer ao organizador do evento. Contei a situação para ele e disse, rapaz, é o seguinte, você dorme lá em casa. Aí eu fiquei mais tranquilo, aí eu tive que dormir lá na casa do irmão e no domingo vim embora com esse prêmio aí. Foi o único prêmio que eu ganhei no festival. Tá bom, mas pelo menos rendeu a história para contar, né? Não, assim, cada evento que você participa, né? Somente assim, de concursos, né? Os prêmios maiores as amizades que você constrói, né? Os amigos que você vai encontrando, e isso não tem preço, não. Conheci muitas pessoas maravilhosas, né? Da área da música, que, assim, me acolheu, né? Sempre me acolheram bem, né? Um Zé Ninguém, um matuto, que não conhecia nada de música ali, né? E sendo acolhido pelos irmãos, assim, era gratificante. Até hoje eu guardo esses irmãos, esses amigos que estão espalhados por aí. Que bom, amém. Ô, irmão, e como se deu aquele evento, né? Que daqui a pouco, né, para quem está assistindo, a gente tem muita história aí para contar do irmão, né? A gente vai passar daqui a pouco, tem uma sequência de vídeos aqui, ele cantando, né? É um show que, pelo meu haver, pelo que eu conheço daquele espaço ali, deve ser no Centro Cultural daqui de Itaporanga, depois o irmão vai confirmar. E tem também outra atividade, eu diria, profissional, que o irmão faz em bastidores, né? Muita gente não sabe. Eu não sabia, né? E não vou falar agora não, mas daqui a pouco a gente vai estar mostrando aqui outra atividade que o irmão faz, profissional, porque pela qualidade que eu vi, é uma atividade mega, hiper profissional que o irmão faz aqui também. E vamos desenrolando aqui a conversa. Ô, irmão, vamos falar agora com relação a este show que eu falei agora ao pessoal que está nos assistindo. Como foi ali? Quem bolou aquele show? Como foi? Quais igrejas que estavam envolvidas? Conta aí um pouquinho. Irmão, antes de chegar, né, na gravação desse DVD, vou voltar um pouquinho. Teve o segundo CD que eu gravei, que foi Cuida de Mim, né? Tive a oportunidade de conhecer Palito, que eu acho que o irmão conhece, né? Conhece. Isso, conheço muito. Pronto, tivemos essa oportunidade de nos conhecer, e aí criamos uma amizade, né? Sempre, graças a Deus,
tive essa facilidade de se relacionar bem com as pessoas, e a gente criou uma amizade, né, como se fosse muito tempo, né, e ele prontificou a me ajudar, né, na questão do contrabaixo, porque ele soube que eu, né, gostava bastante do contrabaixo, ele como ser baixista, né, experiente e muito bom, né, ele se prontificou a nos ajudar, ainda nos deu umas aulas, né, aquele processo meio complicado, e ali eu senti dificuldade, e acabei não aproveitando, né, diante da dificuldade, mas criamos esse vínculo, essa amizade, e daí começamos, né, a se encontrar, né, trocar ideias, né, passando a experiência dele, a questão da música, né, na época ele estava voltado para a igreja, né, querendo ficar na igreja, né, mas aquela dificuldade toda, né, o moçado. E aí a gente criou essa amizade, né, ele começou a me dar esse suporte a mais na área da música, e aí foi quando, né, surgiu essa oportunidade de gravar o segundo CD, que já foi no estúdio dele. Ele montou o estúdio com muita garra, dificuldade, outro caba, eu pegava um pouco da punga dessas pessoas, né? Eu via a garra, né, em meio à dificuldade, montar um estúdio, eu vi todo o processo lá, acompanhando todas as dificuldades, e aí surgiu essa oportunidade de gravar esse segundo CD lá no estúdio já dele, né? Eu me senti bastante à vontade, né, por já ter essa amizade com ele, né, e gravamos assim, eu via cada faixa, né, que eu gravava, eu via a satisfação dele, tá, né, em sair bom, tá, né, porque assim, é uma coisa a pessoa tocar lá no secular e tocar na igreja, é um pouco diferente, né, questão de arranjo, essas coisas, né, então ele se esforçava lá com os músicos de lá para tentar encaixar o máximo, né, para o gospel, né. Aí, mas só que, graças a Deus, eu tive o apoio de um irmão que eu sou grato até hoje, foi o irmão Romário, né, que fez parte desse CD, cuida de mim, foi o produtor, junto com o Paleto, né, eu criava as letras, né, colocava um mini arranjo, e Romário aí era que pegava o esqueleto, e foi uma benção, né, produzir o CD juntamente com o Paleto, colocando, né, violões, solo e violão, guitarra solo, foi tudo Romário, né, eu agradeço muito que, mesmo com toda a dificuldade, eu sempre tenho condição, sempre com a cara e a coragem, né, e Romário abraçou o projeto, saía daqui para ir para o estudo à noite, porque era se encaixando ali, né, dentro do tempo do estudo dele, e às vezes saía daqui à noite, para ir gravar à noite, e acabava dormindo lá, e vinha no outro dia, sem ganhar nada, né? Então eu só tenho a agradecer a esses irmãos, né, essas oportunidades, e gratidão para sempre a esses irmãos. E abrindo um parêntese aqui, irmão, eu tenho uma admiração assim, muito grande com o irmão Romário, pelo talento que ele é. Assim, ele toca violão, ele toca guitarra, né? Eu acho que o que for de instrumento de corda, ele dá conta. Além disso, né, quando minha esposa sempre fala aqui, né, quando ele está à frente também da escola bíblica, dá um verdadeiro show, né? O próprio pastor também já falou, né, que aprende muito também com o Romário. E assim, é uma pessoa muito dedicada. E para quem quiser conhecer também um pouco mais profundamente assim da história do irmão Romário, aqui no nosso canal Itapoá Artes tem uma entrevista que nós fizemos com ele, salvo engano, em 2001. Eu acho que foi em 2001 quando a gente começou com o projeto Momento Conversa, e tem a entrevista com o Romário. É só vocês procurarem aí, Momento Conversa com o Romário Guitar. O nome é Romário Ferreira, mas na época a gente colocou, acho que foi Romário Guitarra, que era como era o nome do canal dele. Mas assim, enfim, um abraço também para o nosso querido irmão Palito, né? O irmão Palito que na época que ele se converteu junto com um amigo meu também, que era baterista, chamado Catatal, que também era da nossa companhia de teatro. Catatal, filho de Dona Magnólia, aqui
vizinho aqui, minha segunda mãe, aquele vizinho aqui a mim. Então, e aí, irmão? Prossiga aí na história. Aí o irmão gravou o CD Cuida de Mim, né? E aí começou o que fizeste depois disso? Falando ainda do irmão Romário, né, além de músico, né, competente, né, esforçado, ainda é compositor. Né? Nesse CD Cuida de Mim teve uma música, a autoria dele, né, Desilusões, música muito bonita, e ele nos presenteou também, né, essa canção para inserir nesse CD Cuida de Mim. E após gravar esse CD Cuida de Mim, a gente começou a correr atrás, né, de divulgação, né, das rádios, né, para divulgar o trabalho, né, com essa faixa, né, tema Cuida de Mim. Ainda procuramos ainda a Rádio Sara Brasil, ainda a nossa música tocou por um tempo lá, né, fomos lá, fizemos uma entrevista lá e nos deu essa oportunidade, e ainda divulgou, né, o nosso CD, a nossa música lá. E no decorrer, né, depois da gravação desse CD, a gente começou já a se reunir, né, além de Romário, com mais alguns irmãos. Como estava falando com o irmão, surgiu um irmão da Presbiteriana, outro, né, da Batista, outro da Assembleia, e a gente foi, né, formando uma equipe. E nisso surgiu o desejo de a gente fazer o lançamento desse CD Cuida de Mim. Né? Brotou esse desejo no nosso coração, aí bora, começamos a ensaiar, a se preparar para lançar, né, o CD Cuida de Mim. E nesse meio tempo era época de política, né? Eu não sei se posso falar disso aí. Pode, política partidária, né? Pode ser. Aí teve um rapaz que soube que a gente estava se preparando, né, para fazer o lançamento do CD. Já tinha passado, diante das dificuldades, a gente não tem as oportunidades, né, de realizar as coisas logo, aí fica se arrastando. Depois de um tempo, aí veio esse desejo de a gente fazer esse lançamento. E esse rapaz, ele ficou sabendo, né, dessa nossa proposta e ele nos procurou, né? Eu estou sabendo que vocês, né, quer fazer isso, mas vamos mais além, né? Vamos gravar, né? Aí pretendeu lá ir procurar, né, apoio lá de alguns políticos aqui da cidade na época. Não se preocupe não, eu vou correr atrás de tudo, e a gente vai fazer uma grande festa e tal. Assim, eu não vou entrar em muito detalhe, mas foi através, né, dessa procura desse rapaz, né, e nos deu essa oportunidade de a gente gravar esse DVD, né? Não foi só um lançamento, foi um lançamento e gravação já do DVD, já com outras músicas, né? A gente mesclou, né? Pegou música do CD Cuida de Mim, mas já tinha música nova e a gente aproveitamos essa oportunidade e gravamos esse DVD. Irmão, aí teve ensaio, como foi? Como foi toda a preparação no caso do irmão? Ensaiou, o local foi no Centro Cultural, né, do evento, não é isso? A gente ensaiamos bastante, com toda a dificuldade, né, nos reunimos por ser irmãos de várias igrejas aqui da cidade, né, devido às suas programações, era muito difícil a gente nos reunir, era encaixando, era tarde, era pela manhã, era à noite, mas ensaiamos bastante para esse dia, né? E aí teve o apoio de Palito, né? Palito, ele foi o produtor, né, desse CD, ele veio, deu todo apoio, tá entendendo? E aí saiu o CD aí, esse DVD, né, na verdade. Que bom. Vamos mostrar aqui um trechozinho aqui, né? Eu tenho 3 trechos diferentes para mostrar desta gravação do DVD, e depois a gente fala sobre. Vamos lá, vamos soltar aqui esse primeiro aqui.
novo plano para o seu viver. Parece que é o fim, acabou pra você, se perdeu em meio à escuridão. Os teus sonhos não existem mais, os problemas te roubou a paz, e você já não sabe o que fazer. Olha, existe uma saída pra você. Jesus pode transformar o seu viver. Muito bem. E aí o irmão tava lá, né? O clube cheio, né? Diversas igrejas presentes. Inclusive tem um dos vídeos aqui que eu vejo a presença do Tatal, que eu falei aqui, né? Que era do grupo de teatro. Eu vejo ele, vejo outros irmãos que já são saudosos também. Ali na plateia deu para reconhecer alguns ainda. Eu passando o vídeo aqui e parando na hora que eu estava colocando aqui para soltar durante nosso bate-papo aqui. Ô, irmão, aí quantas apresentações foi? Além do lançamento, né, do irmão, né, na gravação, que foi quem deu ênfase ao evento, quantas apresentações tem? O irmão lembra? Outras igrejas também que, de repente, foi lá para frente também um cantor? Então, eu lembro que na época da gravação desse CD, participou a minha irmã, Lívia Martins, é cantora também. Que eu lembre, só foi ela, se eu não me engano, nessa época. Eu tenho a memória um pouco... Então foi o irmão levou um repertório recheado, né, pra essa noite aí. Foi as músicas, né? Praticamente foi toda a minha autoria, né? Teve a do irmão Romário, Desilusões. Teve uma da autoria do irmão Anicélio, né? Que entrou nesse DVD também. Ele nos presenteou com uma música muito bonita. Irmão Anicélio, o pastor Anicélio? Isso. Clamor da minha alma. Faz até voz e violão, uma música muito bonita. Um abraço aqui, aproveitar para mandar um abraço, a paz do Senhor, ao meu querido amigo pastor Anicélio. E uma das músicas assim, que a gente trabalhou bastante foi Felicidade. Felicidade é autoria de Palito. Palito, né? Como ele sabia que eu gostava de compor, aí ele trouxe essa música, assim, o esqueleto não estava concluída, a gente sentamos junto para concluí-la, né? E conseguimos concluir essa música Felicidade, onde quem, assim, muitos irmãos abraçou, né, gosta dessa música. E o restante, toda da minha autoria. Que interessante. Ô, irmão, quanto da época que o irmão entrou, né, na primeira Batista, né, que veio da Batista Betel, como o irmão relatou, quantos anos já o irmão está no ministério Primeira Igreja Batista? Irmão, acho que faz uns 31 anos, mais ou menos, a gente lá na Primeira Batista. 31 anos, o irmão já viu muitas mudanças ali, né? Hoje, né? Quem for hoje na Primeira Igreja Batista vai ver uma igreja com uma estrutura bem bonita, né? A casa de oração Primeira Igreja Batista é uma das mais bonitas hoje de Itapuranga, a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu, quando comecei a ir como visitante, eu já via, né? Eu vi que para quem for hoje, para quem foi da época que eu comecei a ir para hoje, já teve mudança. Imagine, né, o irmão com 31 anos dentro da igreja, da Primeira Igreja Batista. Eu acho que a Maria já teve muita mudança. Ô, irmão, e aí, voltando para a área artística de cantante, né? De cantor. Como foi? E aí? Aí acabou essa gravação, né?
Aí, qual foi o pensamento do irmão relativo a isso? Porque depois foram preparar os CDs, enfim, os DVDs. E qual foi o pensamento do irmão? Comercializar esses DVDs? Como foi? Então, né, após a gravação, aí começa todo o processo, né, de entrar no estúdio, né, aquele processo todo, muito tempo, muita luta, muita dificuldade, a gente conseguiu, né, concluir todo o processo do estúdio, né, após a gravação ao vivo. E aí a pretensão era divulgar o trabalho, né, no estado. Comecei, como aqui em Itaporanga, né, as igrejas, os irmãos já me conheciam, né, sempre bem acolhido pelos pastores, pelos irmãos aqui. Eu senti o desejo de agora se expandir um pouquinho mais, né, para outras cidades mais próximas. Isso eu peguei a carta até do pastor Ediel, né, de apresentação, para procurar, né, pastores, né, de outras cidades, para ter a oportunidade de divulgar meu trabalho. Mas eu encontrei muita dificuldade para apresentar meu trabalho, ter uma oportunidade de apresentar meu trabalho, mas eu sempre procurei, assim, meios para divulgar, né, esse trabalho, porque foi um trabalho teve muita dificuldade, né, apesar do apoio, como eu falei, do irmão, a gente também teve que se virar, né, por outros lados. Então, a gente tinha essa pretensão de divulgar, né, queira que não, a gente também pensa em um retorno. Né? Tem o prazer da música, a satisfação, né, da música, mas há um investimento e diante do investimento a gente também pensa, né, em ter um retorno lá na frente. Mas aí eu corri atrás de divulgar meu trabalho, né, em rádio, saindo das igrejas, procurando a oportunidade, divulgando o trabalho, mas encontrei bastante dificuldade. E eu acabei me sentindo um peixe fora d'água. É complicado, irmão. O mundo artístico, né? Para quem vê só, como eu costumo falar, aqui em vários canais, em várias gravações, em várias entrevistas, né? Para quem assiste um produto pronto, é bonito, maravilhoso, né? Depois do produto estar pronto. Mas quer ver coisa, vá nos bastidores para ver como é a luta para que esse produto chegue na prateleira, né? Ou seja, para que esse produto seja exibido ao público. Então, os bastidores eu diria que cavernoso. É complicado, isso em todas as áreas, irmão. A área da música, a área do teatro, a área da arte cênica em si. Teatro, circo, dança, a área musical. Ou a gente se adequa, né, a essa questão, ou é melhor a gente ficar assistindo de fora. Porque é complicado, é muito complicado. Eu estou nessa área desde 2001. Eu estou na área artística e eu sei como é. É o Deus nos acuda. Ô, irmão, falando nisso, tem outra atividade, né? Outra atividade artística, digamos assim, que o irmão exerce, que muita gente não sabe. Quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Eu mesmo não sabia, né? Eu não sabia. Quando o irmão mandou para mim o primeiro vídeo, aí minha esposa disse: eu não sabia, não. Aquele bolo do aniversário da igreja foi ele que fez. Eu disse: eu não sabia, não. Eu não sabia de jeito nenhum. Vou colocar aqui para o pessoal que está em casa. Atenção, Sergipe, atenção, Itapuranga, atenção, Brasil. Pense num cabra talentoso. Olhe para isso, gente. Ó. Aqui. Isso aqui que tá passando na tela é esse rapaz que produz. Vou dar uma parada aqui. Deixa eu dar uma parada aqui, deixar esta foto aqui estampada. São vários modelos. E olha que eu não coloquei todos aqui, não. Mas, irmão, como foi que começou essa aptidão para trabalhar com bolo? Como foi que o irmão descobriu esse talento de também
né, exercer essa função artística, que isso aí é um trabalho magnífico, né? Como foi que o irmão viu que tinha aptidão para essa questão aí também de confeiteiro? Não sei nem como é que chama, confeiteiro, sei lá, bolista. Como é? Confeiteiro. Confeiteiro. Como foi, irmão? Então, meu irmão, eu tenho um cunhado, né, que mora em Recife. E certa vez ele veio aqui para casa passar uns dias e ele sempre gostou da culinária, né? E aqui ele cozinhava. A gente sentia bem quando ele vinha, porque ele tomava conta da cozinha, né? Para mostrar suas habilidades e a gente ficava, né, só desfrutando. Ele fazia as muquecas, né? Morava de beira de praia lá e trazia para cá, né, seus pratos. E nessa vez ele fez um bolo, né? E eu achei muito interessante, né? Assim, ele cozinhar, né? Então, depois que ele foi embora, eu digo, eu vou testar, fazer um teste, né? Vou fazer um bolo para ver se eu consigo. Aí eu fiz o quê? Pesquisei, né? Pesquisei na internet antes, é claro. E eu vou fazer um bolo de laranja, que era um bolo que eu comia lá no Rio Fundo, quando tinha jogos lá no campo, lá, era aquela festa, era pé de moleque, era bolo, aí tinha um bolo de laranja que eu gostava, rapaz. Eu digo, vou fazer um bolo de laranja. Eu pesquisei e tal, e fiz um bolo e saiu muito bom esse bolo de laranja, eu fiquei animada, e levei lá para casa da minha sogra. E foi uma surpresa, né? Todo mundo gostou desse bolo de laranja. E daí eu... Não ficaram com medo de comer, não, irmão? Não ficaram, não. Porque a aparência estava muito chamativa, né? A aparência. Então, foi uma surpresa aí. Mas aí eu comecei a desenvolver um pouquinho mais, né? Mas, assim, acompanhando na internet e colocando, né, as minhas ideias, né? Eu sempre procurei não ficar bitolado à internet, né? Então, eu comecei a desenvolver, mas essa questão da confeitaria, ela tem uma história muito... Por isso eu já trouxe o lenço. Pode contar, irmão, fica à vontade. Porque surgiu num momento muito difícil, né? Onde a enfermidade chegou aqui no nosso lar. E aí eu tive que parar de trabalhar, né? Por um bom tempo. E aí foi um presente de Deus. Esse talento, né, da confeitaria foi um presente de Deus, né, nesse momento difícil, né? Então eu vi a mão de Deus, né? Não foi talento meu nem pesquisa, eu vi a mão de Deus, que foi através desses bolos, né? E Deus nos sustentou, nos deu um suporte muito grande financeiramente, né? Onde eu via as pessoas, né, os clientes. Eu não abri, ficava mais para família, né, questão familiar, mas eu vi ali a mão de Deus, porque Deus ele começou a prover, né, através desses bolos da confeitaria. Então eu tenho uma gratidão muito grande ao meu Deus, né, e a irmãos, a clientes que foram bênção, que me abençoavam bastante, né. Eu fazia um bolo no valor X, e a vez me dava o dobro, o triplo do valor. Então eu via a mão de Deus ali nesse momento difícil que a gente passou, né, nos dando esse suporte. Então tem uma história muito grande aí, né, por trás da confeitaria aí, de cada bolo desse. Então, assim, esses bolos, eu sempre tive assim, a oportunidade, como eu não estudei, né, não fiz nenhum curso de confeitaria, eu pesquisava um pouco na internet, mas aí eu tinha que colocar, né, meu dedinho aí, né, para fazer algo diferente. E também, diante das dificuldades, eu tinha que me virar, né, e surgiam as ideias assim. Eu dou graças a Deus pela vida da minha irmã, Elaine,
né, que é empresária lá da Flor de Menina, me deu uma oportunidade muito grande, né, sempre que tinha algum aniversário de um irmão da família, né, de alguém lá em Aracaju, ela me indicava para fazer os bolos e deixava eu bem à vontade para fazer, né, do meu jeito. E sempre dava certo, né, dentro das minhas possibilidades, sempre agradava. Então eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas, né, que Deus levantou para me presentear com esse momento aí, né. Cada bolo era algo muito especial, né, então só agradecimento ao Senhor. Irmão, e o interessante, né? Veja como Deus prepara as coisas, né? Primeiro ele mandou uma pessoa aí até a casa do irmão. O irmão tá presente ali, vendo e tal, despertou o interesse do irmão. Repara que não tinha nada a ver com o irmão isso aí, né? Não tinha nada a ver. Mas ele despertou, Deus tinha que achar uma maneira, que ele sabia já o que ia acontecer. Então ele despertou do irmão essa vontade. E aí foi fazendo e tal, e veja, Deus é maravilhoso, não tem coisa que não tem explicação não, irmão. É os mistérios, né? Ô, irmão, e aí, como foi, e o que foi que fez o irmão parar, né? Porque, pelo que eu tô vendo aí, irmão, enquanto o irmão tava falando, né, tava os vídeos aqui, deixa eu até continuar aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar ele de volta. Ele não quer vir, não. Tá tudo bem. Pela qualidade do produto, o irmão parou por quê? Por que parou? Como diz aquele negócio. Parou por quê? Por que parou? Meu irmão, é o seguinte. Não sei se Deus não me deu essa oportunidade apenas para eu passar por esse momento, mas assim, eu encontrei algumas dificuldades, tipo, assim, um local, né, apropriado só para eu produzir, né, os bolos, e eu não tenho esse local. Então, diante dessa dificuldade, foi um motivo, né. E outra coisa, assim, eu sempre procurei, assim, trabalhar com uma matéria-prima de qualidade, né, sempre inovando, tanto que Deus me deu a oportunidade de eu criar uma massa, né? Você começa a pesquisar na internet, você vê, né, muitas oportunidades, mas é tipo a mesma coisa, né? E eu tive a oportunidade de Deus, me dar a oportunidade de eu criar a minha própria massa, né, fazendo o teste, e deu certo, né, essa massa, só que ela se torna a massa branca, assim, um pouco mais cara. Eu trabalho com mousse, né, com leite em pó, essas coisas, aí acaba ficando um pouco caro, assim, no final, né? Então, vai juntando uma coisa com a outra, né? Às vezes a pessoa não entende, não compreende, né, que ali houve um investimento a mais, até gosta, né, da qualidade, né? Acha um bolo diferente, uma massa mais suave, então, mas é um investimento a mais. Então, eu tive dificuldade também, né? A questão do valor dos meus bolos saía um pouco mais caro devido a essa situação. Então, juntando tudo, né, um local apropriado para eu, né, ficar à vontade para fazer os bolos, também a questão do valor, né? Os valores do meu bolo um pouco mais elevado, então tinha dificuldade de saída. Então, eu resolvi dar um tempo, não sei se Deus ainda vai me dar essa oportunidade, eu vou ter o meu próprio local para voltar, né, estudar, fazer um curso, né, aprender mais, mas eu sou muito grato a Deus, por cada bolo desse aí tem uma história. Que coisa, né? É aquele negócio, né? O irmão, de repente, nem tinha ideia que tinha esse talento, né? Não. E aí Deus colocou essa pessoa para vir aí dar essa aula ao irmão, sem querer querendo, né? Mas providência de Deus, né? Aí, pronto, deixa eu preparar você que você vai precisar muito disso aqui lá na frente, que as coisas de Deus é assim, né? Deixa eu preparar você aqui e você sem entender porque era, então, virei confeiteiro agora, deixa que Deus vai assim pra você, que confeiteiro, rapaz, isso aí é só momentâneo. De repente também, irmão, o irmão saiu dessa
desse caminho de confeitaria, não por essa dificuldade de repente aí que o irmão falou, né? De repente porque Deus disse aí, e Deus providenciou aquilo que dava para você fazer naquele momento, que era em casa mesmo. Você vai fazer isso aqui. No tempo certo, você vai fazer outra coisa, mas por enquanto é isso aqui. Mas não pense que você vai fazer isso a vida toda, não, viu, meu filho? É só isso aqui, só esse tempo. As coisas de Deus é assim. É um mistério grande. Ô, irmão, e aí voltando, aí, né, passou essa fase da confeitaria pelas dificuldades que o irmão já citou aqui e que nós também falamos. E aí o irmão voltou para a música, como foi? Voltou a tentar a questão da divulgação do disco, do disco. Agora que eu voltei para os anos 80. Voltou a questão do CD. Como foi? Assim, a questão da música na minha vida nunca foi assim um meio de vida, né? De ter, né, renda para o sustento, né? É sempre um prazer mesmo de fazer a música, né? Eu corria um pouco atrás da divulgação, né, do trabalho, porque eu tinha uma equipe, os meninos que sempre estavam ali dando um apoio, né? Depois da gravação do DVD, continuaram dando suporte. Tinha um evento, a gente ia junto, ia com a banda, que a pessoa gosta mais, né, que o cantor vá com a banda. Então a gente tinha uma banda, então tinha esse atrativo para me convidar, né? Convidava Valdir Lima e banda. Aí o menino ia, aí eu corria atrás de divulgação, tudo para ter assim, a condição de dar uma gratificação a essa equipe, né? Eu sentia esse desejo de dar esse pequeno suporte a eles também. Então, mas nunca foi um meio de vida, né? E o bolo, nesse meio tempo aí, foi um presente de Deus. Mas antes do bolo, né, eu trabalho na construção civil, né? Eu deixei de... Estou trabalhando com a massa diferente agora, né? Saí da construção civil, né? Estou trabalhando com outro tipo de massa agora em casa. Então, após esse tempo, né, na confeitaria, trabalhando em casa, devido à circunstância, eu estou voltando para a área da construção civil de novo. Então, a música nunca foi um meio de vida para mim. A construção civil, sim. Esses bolos aí também foi um presente de Deus num momento muito difícil, que ele sabia que eu ia ter que ficar em casa um bom tempo, então foi um presente de Deus por um tempo determinado. Eu não sei se ainda irei voltar, quem sabe é Deus, mas eu vi como uma provisão de Deus para esse momento. E agora eu estou voltando, né, à construção civil novamente. Vamos mostrar aqui mais um trecho aqui desse show aí, né, do grande show no Centro Cultural Arnaldo Hollenberg, já 6, aqui no município de Itapuranga. Vamos lá. Olha, existe uma saída pra você, Jesus pode transformar o seu viver, se crer, o milagre vai acontecer, novo tempo chegou, não importa se o mundo não te dá valor, Jesus quer fazer de ti um vencedor, só depende de você. Novo tempo chegou, é hora de vencer. E sua voz, quero ouvir sua voz, Senhor. Quero ouvir sua voz, falando ao meu coração. Eu quero.
Pois é, tá vendo aí? E eu vejo que nos backs, né, nos backs vocal, tem alguns irmãos, tem um da nossa igreja, né, Primeira Batista, eu vejo ali também da presbiteriana, né? Tem o irmão Eric, né, no back, teve a irmã Kelly Malta, da presbiteriana, irmã Joeni, da presbiteriana. E aí, nessa segunda música aí, eu vi a imagem de uma irmãzinha de lá do interior aqui da Água Bonita. Né? Esse dia foi um dia chuvoso, dia dificultoso para os irmãos se deslocarem, né? O evento. E em ver a imagem dessa irmãzinha já idosa, já, e sair lá do interior para vir prestigiar esse trabalho, é gratificante. Né? Foi gratificante. Irmão, eu, apesar de pouco tempo, né, que conheço o irmão, apesar de pouco tempo congregando, eu vejo que o irmão é diferenciado, né? O irmão tem sempre uma preocupação com as pessoas. O irmão quer que todo mundo esteja bem, está sempre se preocupando com o bem-estar de um, de outro e tal. E eu acredito, irmão, que tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. O fato do irmão ser assim, essa pessoa que está sempre preocupado com as pessoas, de estar sempre se preocupando, né? Se um irmão está bem, se outro irmão não está, né? Para quem não conhece, né? O irmão Valdir chega lá, só vê ele lá como diácono na igreja e tal, mas é essa pessoa que está sempre preocupado com o bem-estar dos outros, né? O irmão acha que por conta disso, porque assim, a vida artística ela é muito complexa, né? Como eu já falei aqui, tá aí gravado, sei que quem não lembrar, dê uma voltadinha aí no vídeo, vai ver que eu falo que a vida artística ela é muito complexa nos bastidores, né? É muito puxar de fogo para sua sardinha e é um meio complicado. O irmão acha assim, o irmão tem assim esse sentimento de achar que de repente o irmão não seguiu em frente como carreira solo, digamos assim, como o Valdir Lima fazer show ali, Valdir Lima fazer show acolá. Será que não é por conta dessa personalidade do irmão, né? O irmão se viu dentro de um corvil de lobo, sei lá, e de repente, rapaz, aqui não dá para mim não, deixa eu cair fora, né? Não estou aqui criticando o mundo artístico, até porque eu sou artista, que queira que não queira, a minha profissão é dentro da arte, eu tenho um DRT, carteira assinada como ator e tal, e agradeço muito a Deus, né, por ter me dado alguns talentos. E o meu emprego hoje no poder público, para quem não sabe, eu sou funcionário público municipal desde 2007, foi por conta de ser artista, né? Que eu fui chamado a primeira vez como artista para dirigir a Casa da Cultura. E depois teve concurso, eu passei, enfim. Mas assim, seria muita hipocrisia minha eu dizer que o mundo artístico não é assim. A gente sabemos que é assim. Então, de repente, o irmão acha que foi isso que pesou, irmão? O irmão não seguir uma carreira solo, sei lá? Então, irmãos, exatamente isso. Como eu falei, da dificuldade, né, do acolhimento. No nosso meio mesmo, o apoio, muito escasso o apoio. Muitas vezes você serve... eu digo, eu não vou falar sobre isso, mas o irmão puxou aí. Você se sente tipo escada para outros, a pessoa como usa você como uma escada para outros, né? Então eu comecei a me sentir mal, né? Muitas vezes fui desanimando nessa questão. Eu digo, eu não sou ator, eu sou o que eu sou em qualquer lugar, independente. Então eu já via muitas ideias, muitos chegavam para mim querendo, você vai ter que fazer assim, né? Assim. Eu digo, não dá para mim. Eu sou o que eu sou, eu não consigo fazer algo apenas para atrair ou mostrar
não deu para mim, né? Concernente a isso realmente. Eu me senti um peixe fora d'água. Digo, não dá para mim, é um meio complicado. Então eu não parei assim do nada, tá vendo? Chegou um momento que eu realmente pedi ao Senhor, né? A minha oração foi só essa. Eu digo, Senhor, olha, eu não quero ser mais um. Se o Senhor conhece o meu coração, eu não quero perder as minhas raízes, tá vendo? Então, o Senhor conhecendo o meu coração, não permita que eu saia daqui de Itaporanga. E essa oração, meu irmão, apagou tudo. Né? Muitos irmãos, né, encontravam comigo antes de eu orar ao Senhor, né? Perguntavam por que eu tinha parado de gravar, né? Aquele negócio todo. Eu sempre respondia que, diante da dificuldade, por não ter um transporte, né, para sair, para divulgar o trabalho, você investe muito, aí não tem essa oportunidade de sair, sem um transporte fica muito difícil. Aí eu dizia, como Deus me dá um transporte, aí fica mais fácil para eu divulgar os trabalhos, né? E diante dessa oração, Deus, como conhece o meu coração, ele apagou esse desejo. E aí Deus me deu um transporte logo, né? Passei 9 anos com Fiestazinho preto e não acendeu mais essa chama. Então, em meio a isso que o irmão falou, foi batendo esse desânimo, tá vendo? E eu não quis, assim, ser uma escadinha ou ser aquilo que eu não sou. Então, Deus, ele sabe todas as coisas, né? O irmão pode até perguntar se eu parei, né? Não, eu voltei no tempo, né? Hoje continuo dando um auxílio lá na primeira Igreja Batista, na maneira que eu sirvo os irmãos na área do louvor, né? Diante de todo esse complexo que é a música, a questão de apoio, né, de acolhimento, né? Às vezes eu vinha para casa triste, né? E a satisfação de com os irmãos, com a banda sair, né, para participar de evento interno ou externo, mas às vezes eu vinha triste para casa, tá, né? Não sentia aquela satisfação devido a algumas circunstâncias, e isso foi apagando, né? Então eu voltei ao início de tudo, ficar apenas dando suporte à igreja local, né, no templo, mas Deus preparou algo surpreendente para mim, né, nesse momento que já depois de alguns anos na área da música, né? Pastor Ediel, ele chegou para mim e perguntou se eu queria ficar responsável pelo evangelismo, né? E eu abracei, né, a oportunidade, e aí começamos a retomar, na verdade, né, os cultos nas ruas, nas praças, nas vielas da nossa cidade. E aí começamos através da música, né, o pastor Ediel dando suporte, né, através da mensagem bíblica, né, irmão Fábio, outros irmãos mais, e eu através da música, né, utilizando os talentos, né, a mensagem cantada, né. E, meu irmão, a satisfação é algo inexplicável. A gente só sabe a pessoa mesmo. E você está agora de uma forma diferente, sem esperar, né, outra coisa, só apenas o desejo e a satisfação de levar a mensagem do Evangelho, saber que você está levando, pregando algo poderoso, né, que transformou as nossas vidas, que transforma a vida daquele que crê. Então a satisfação hoje é tremenda quando eu retorno desses cultos nas ruas, né? E tá tendo essa oportunidade de colocar em prática nesses talentos que Deus me deu através da música. Tem sido, né? Está sendo algo maravilhoso que Deus reservou, né? Que bom, irmão. Muito bom mesmo. Ô, irmão,
E para quem não sabe também, nosso querido irmão Valdir Lima, ele está à frente aí de alguns projetos aí junto comigo, irmão Davi, irmão Fábio, que é o irmão dele também biológico. E são umas coisas fantásticas, né? Onde a gente se reúne, né? Em comunhão. E está sendo bem gratificante, graças a Deus, né, irmão? A gente está tendo a oportunidade de ter mais assim um achego, né? Uma comunhão, uma intimidade, digamos assim, com os outros irmãos, né, irmão? Esse projeto aí do encontro, né? Do encontro de comunhão dos irmãos batistas. Outro presente de Deus, né? Para a igreja local. Eu vejo como um presente de Deus, né? Está tendo esse momento, né? De estreitar, né? O relacionamento entre os irmãos, para nos conhecermos mais, né? Para nos fortalecermos em troca de experiência. Então eu vejo como um presente de Deus neste momento em que a sua igreja, né? Deve aproveitar, né, esse momento que Deus está nos dando de ainda nos reunirmos, né, seja no templo, nos lares, nas ruas. Deus ainda está nos dando esse momento, então devemos aproveitar, né, com muita força, né, muita satisfação. Então, para mim, tem sido algo maravilhoso, né, e como eu já falei para o irmão foi um enviado de Deus, né, para nos auxiliar, né, nesse momento. Então, eu vi como uma bênção de Deus que Deus enviou para se chegar ao Evangelho e congregar conosco, né? Tem sido uma bênção, né, nesses projetos, né? É sensível realmente à obra, aos irmãos, e servir a Deus é você estar, né, amando o seu próximo como a si mesmo, né? O apóstolo Tiago, ele vai dizer que é visitar os órfãos e as viúvas e suas tribulações e manter-se incontaminado no mundo. O Evangelho é isso, não é nada de sete cabeças. Então, tem sido assim, bênção em nossas vidas, né, esses encontros. Ô, irmão, e interessante, né, que assim, nessa minha parte artística, eu andei muito, viajei muito, assim, mas sempre faltava alguma coisa. E eu nunca fiquei pra zoeira. Inclusive, eu já tive problema com relação a isso, né? A gente, uma determinada época, não lembro precisar assim exatamente o ano, mas nós ficamos 3 dias na cidade de Cedro de São João. Todo o grupo de artistas de Sergipe, que fosse da arte cênica, ia ter lá, porque vários projetos, nós fomos na sexta-feira à noite para voltar na segunda-feira. E sempre à noite tinha a reunião onde o pessoal ficava, a gente ficou hospedado numa escola. E o pessoal ia para a zoeira, né? O som e tal, e eu nunca fui. Nem eu e nem ninguém do grupo que estava mais que era 2 pessoas da companhia de teatro, eu falava, não, a gente não vai fazer parte daquilo, não. E eu sempre fui visto pelos aqueles que gostam da zoeira como o cara metido, né? Porque eu nunca gostei de beber, eu não sei o que é ficar bêbado, eu nunca fiquei bêbado em minha vida. De repente, a criação que eu tive, né? Criado no meio do evangelho, meu pai toda a vida foi cristão, e eu era o cara, o ator diferenciado que era metido. Eu era o metido porque eu não gostava disso. Ou seja, sempre faltou, era um mundo que não era para mim, eu acho, né? E agora realmente eu me encontrei no que eu quero fazer, que é estar no evangelho, estar falando de Deus, estar exaltando o nome de Deus. Então, agora sim, agora eu encontrei a minha bebida. A minha bebida é essa, né? A minha zoeira é essa, é falar de Deus, é estar com Deus. E nessas comunhão aí, e lembrando, gente, hoje a gente tá gravando aqui 22 de julho, vai ao ar, hoje é sábado, vai ao ar na terça-feira essa gravação, e daqui a pouquinho vai ter uma comunhão também no ginásio de esporte, que né, que a gente chama de baba, né, uma pelada que não deixa de ser uma comunhão. Então,
É aí onde eu gosto de fazer. Aí eu fico lá gravando os bastidores e tal. As coisas de Deus é diferenciada. Irmão, tem alguma coisa assim que o irmão gostaria de falar, que acabou que a gente não tocou no assunto aqui? Não, irmão, assim, diante de toda essa história, né, de festivais, né, de concursos, tudo mais, de gravações, né, algumas saídas, eu quero dizer que Deus nos proporcionou momentos maravilhosos, né, através da música, né, tivemos bastantes momentos, né, assim, muito abençoados, né, onde tivemos a oportunidade de aproveitar, né, do ambiente, locais, né, algumas viagens. Eu lembro aqui que a gente sempre recebia justamente daquele que nos incentivou lá no início, mostrando os instrumentos. Pastor Davi, lá no início, na Batista Betel. Ele lá em Canindé, São Francisco, ele nos convidou umas 2 vezes para ir para lá. Eu lembro que na última vez ele nos proporcionou viagem, catamarã, né? Foi muito bom, é uma maravilha, né? A gente ia almoçar, jantar em restaurante. Foi algo maravilhoso que a gente não esperava ser assim, tratado dessa forma, e a gente tivemos essas oportunidades também marcantes nessa breve caminhada, né? Que legal, teve momentos, né? Sempre tem, né? Tem os momentos assim que mais complicado, mas tem que ter também alguns percalçozinhos que é para ter história para contar depois, senão fica sem graça, né, irmão? Exatamente. Que seria da luz se não fosse as trevas, né? Que graça tinha a luz, que valor a luz ia ter se não fosse as trevas, né? Então tem que ter também umas coisinhas pra gente comentar. Tá bom, irmão. Então, né, agradecer ao nosso querido irmão Valdir Lima por fazer parte aqui do nosso projeto Momento Conversa, que é um projeto que foi lançado em 2019, né? Lá atrás, e veio fazendo mudança. Bom, a gente agradecer aqui ao nosso querido irmão Valdir Lima, né, que já está ali com o violão, né, que ele já falou aqui da história, como foi que ele começou a tocar. Só vocês voltar um pouquinho aí o vídeo que vocês vão ver. E o irmão vai trazer o que pra gente aí, irmão? Fala aí. Meu irmão, gostaria de agradecer pela oportunidade em poder relatar um pouco, né, da minha história. Deus abençoe a vida do irmão Braulio, né, por nos conceder esta oportunidade. Para mim foi um privilégio, né, em poder, né, bater esse papo com o irmão, passar um pouco da minha história, da minha experiência. E esta canção eu não cheguei a gravar, mas ainda passamos por algum processo com ela, né? Tentamos reproduzir esta canção, mas não chegamos a gravar, né? Então aquele irmão, né, que está trabalhando com algum trabalho, né, com algum CD, está precisando de repertório, sentir, né, desejo de gravar esta música, poderá entrar em contato conosco, né, e ficar à vontade, que aí não tem problema algum, né? Nosso prazer é abençoar o irmão, né, ajudar o irmão. Então essa canção é uma canção da minha autoria, né, Prostrado. Então, se alguém sentiu o desejo, né, de gravar esta música, pode entrar em contato conosco, não vai pagar nada, né? Não vai pagar nadinha, né? E será uma honra, né, abençoar a vida do irmão. Quero te adorar, prostrado aos teus pés, entrego
minha vida em teu altar. Vou me lançar, em seus braços quero estar. Pra sempre em tua presença vou viver. Mais vale um dia em tua casa do que 1000 longe de ti. Nasci pra te adorar, pra te servir. Mais vale um dia em tua casa do que 1000 longe de ti. Nasci pra te adorar, pra te servir. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que coisa, né? Deus faz verdadeiros milagres na vida de seus filhos. Para vocês que assistiram o vídeo aí, vocês viram no nosso bate-papo. Eu não gosto de chamar de entrevista, né? Eu chamo sempre de bate-papo, eu chamo sempre de conversa. É um momento conversa mesmo, literalmente. E o irmão Valdir, nos relatos dele aí, um testemunho de vida, né? Alguns milagres que Deus fez na vida desse nosso irmão. Próxima terça-feira a gente vai estar de volta com mais um convidado aqui no nosso Momento Conversa. Até lá, se Deus assim nos permitir.